Hello, minhas sabidonas maravilhosas. Bom dia. Bom dia, vamos entrando. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café das Sabidonas, mais um episódio. Eu estava abrindo aqui para ver qual episódio estamos aqui do nosso Café das Sabidonas. Hoje temos uma convidada para falarmos sobre Ayurveda. Quando eu abri uma caixinha pedindo sugestões aí para vocês me enviaram muito o nome da Fábia. Eu ainda não conhecia o trabalho dela, foi através de vocês, das indicações de vocês, que nós chegamos aí na Fábia. Vocês devem estar estranhando os nossos cenários aqui, eu estou de férias, então está tudo improvisado aqui, mas a gente segue com os nossos episódios aí dos Cafés das Sabidonas. Inclusive esse mês de fevereiro temos convidados incríveis aí para vocês. Se você perdeu algum episódio do Café das Sabidonas, você consegue assistir tanto pelo YouTube quanto escutar aí pelo Spotify, basta digitar lá Café das Sabidonas. E eu já vou ver se a Fábia está por aqui para iniciarmos. Ela já está na câmera, vamos esperar ela entrar aqui. Vocês vão escutar barulho aí daqui a pouco dos meus cães, né? Bom Oi, dia! Fábia, bom dia! Prazer! Prazer, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Café das Sabidonas. É um prazer estar te recebendo aqui. Eu estava falando aí para as meninas que tu foi indicação de uma caixinha que eu abri pedindo indicações aí de temas para trazermos, né? E elas indicaram muito o teu Instagram, então eu ainda não conhecia, comecei a acompanhar o teu trabalho, comecei a admirar. E estudando um pouco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu fiquei encantada pelo teu trabalho, pela tua história, pela tua trajetória, por como que tu começou com essas práticas aí também. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho aí para as meninas antes de já entrarmos no nosso tema. Bom, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Fico muito feliz que elas tenham sugerido. É assim que a gente vai espalhando o Ayurveda como eu tenho como missão, né? Eu sempre falo isso para elas. E a medicina Ayurveda é uma medicina milenar, tem mais de 5.000 anos, funciona. E eu cheguei nela por muita sorte aí em 2018, numa fase que eu estava muito mal de saúde. E, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fábia, eu sou farmacêutica de formação, já desde 1998, sou esteticista também, trabalhei 20 anos na área de estética convencional, então, com preenchedores, toxina, peeling, cosméticos, né? Essa sempre foi a minha praia. E depois eu saí um pouco disso, fui para o mundo corporativo na área de marketing digital, onde eu tive uma carreira muito bacana, muito legal, meteórica, mas eu tive um burnout no final dos 5 anos. E aí cheguei no Ayurveda. E quando eu cheguei, além de todos os problemas de pele que eu tinha, os problemas de saúde que eu tinha, eu estava com a pele cheia de melasma e com muita acne adulta, enfim. E por isso que, e para mim isso era uma frustração, uma vez que eu era farmacêutica, esteticista, sempre cuidei muito da minha pele, né? Desde novinha. E, enfim, me tratando com a Ayurveda para os outros fins. Um dia eu olhei no espelho e olhei lá e não tinha mais melasma, minha pele estava ótima, estava muito bonita, como nunca tinha estado, mesmo com todos os cuidados, né? Hoje eu tenho 50 anos e, e tô com a minha pele assim, eu falo, pego as fotos de 50 e pego as fotos, sei lá, de 40 que quando eu cheguei na Mentira Ayurveda. que tu tem 50 anos, Fábia. Eu já tinha escutado algumas lives tuas, alguns podcasts também, mas eu não tinha chego nessa informação aí, tô passada. É, então, e eu cheguei no Ayurveda com 42, ou seja, assim, quando eu pego minha pele hoje com 40, antes de chegar no Ayurveda, tá muito, muito mais bonita, né? E com muito mais vida, e menos ruguinhas, inclusive, Uhum, porque a gente nutre muito a pele no Ayurveda. O Ayurveda diz que a gente só deveria passar na nossa pele aquilo que a gente comeria. uhum. Claro que com a tecnologia, com a medicina moderna, com o avanço, a gente consegue conciliar muito as duas coisas com produtos limpos, né? Mas, enfim. E é isso, né? Eu sempre falo que hoje eu sou a primeira terapeuta Ayurveda especialista em pele, né? Então, o terapeuta Ayurveda, ele olha o indivíduo de forma integrativa e a pele, ela é um reflexo de como você está por dentro. Então,
A pele, ela não é só estética. Uhum. Se as pessoas soubessem que a pele ela é o pico do iceberg, quando ela tá ruim por baixo, tem muita coisa acontecendo, então, que pode variar de pessoa para pessoa, desde tireoide, a resistência insulínica, a estresse emocional, que sempre não tem como falar de pele sem falar de emocional, enfim, a desnutrição, Uhum. né? Porque eu falo muito que as pessoas estão alimentadas, mas estão desnutridas, e eu passei muito por isso, por não conseguir absorver bem, por o intestino não funcionar bem. Então, a gente não é aquilo que a gente come, né? A gente é aquilo que a gente digere e absorve daquilo que a gente come. Uhum. Então, eu falo que a pele a gente trata de dentro para fora, que você pode gastar o que for em procedimentos estéticos, que podem até ter um resultado a curto prazo satisfatórios, mas se você não estiver cuidando de dentro para fora também junto ao de fora para dentro, você não Não vai ter vai. resultado a longo prazo. Não, incrível. E quando eu conheci, quando as meninas mandaram o teu Instagram, que eu comecei a consumir os teus conteúdos ali, eu falei assim, nossa, é tudo o que a maneira como eu tento explicar para elas, né? E é justamente isso, a pele é um reflexo da nossa saúde interna, muitas vezes, e tu, com a tua prática, também deve saber disso, que olhando para uma pessoa, a gente já sabe como é que tá a saúde interna dela. Então, tem muitos pontos que nós conseguimos identificar ali que há uma disfunção no organismo, né? E a gente sempre diz, tem uma frase que a gente traz dentro da nossa conduta, que é uma disfunção. Meu Deus, agora eu tô de férias, né? Então minha cabeça tá assim, ó, já nem tá mais conectada no trabalho. Mas é uma disfunção, eu vou até procurar. As meninas não estão aqui, mas tá aí sobre a disfunção. Tô até sem a minha caneca aqui. Mas peraí, vou lembrar da disfunção. Fui falar da frase e esqueci, mas daqui a pouco as meninas escrevem Acontece. que uma disfunção visível aos olhos Meu Deus, me deu branco, mas vou lembrar da frase aqui. Mas é isso. E quando tu começou e trazendo a questão da farmácia, né? Eu acho isso muito interessante, até para abrir o campo de visão das alunas em relação a isso, né? Porque elas ficam sempre muito fixadas em uma única coisa. A gente tenta trazer para elas essa diversidade entre as áreas, né? Entre todos os nichos, subnichos que elas podem atuar aí também. E tu sendo farmacêutica, tu enfrentou alguns desafios aí, alguns preconceitos. As pessoas elas levam muito também, Fábio, não sei se é no teu nicho, né? Mas muito pro lado do misticismo muitas vezes, né? Acabam não trazendo, não acreditando, não confiando muito nessas práticas integrativas. A gente aplica muito isso, eu aplico muito também dentro dos cursos, aliando tudo isso, porque olha, as meninas escreveram. Para cada disfunção visível aos olhos, existem no mínimo duas disfunções invisíveis que nós precisamos investigar. Esse é o conceito da lei da pele. Se não fossem minhas alunas aqui, eu nem sei. Mas é isso, né? Olhar o paciente como um todo. E as pessoas, muitas, né? Elas acabam tendo um pouco desse preconceito de achar que é muito pelo mundo do holismo, né? Que é muito pelo mundo de que isso não vai trazer um resultado significativo. Tu enfrenta esses preconceitos, né? Como que é trabalhar com esse nicho? Já sendo Então, farmacêutica, né? é, olha, eu acho que o meu público majoritariamente é de mulheres 35 mais, né? E, e as mulheres 35 mais, elas já estão muito mais maduras, não só pela Uhum. idade, mas por todos os profissionais que passou, por todos os tratamentos que já fez, por todo o dinheiro que gastou. E aí eu tenho a minha, que não é minha, mas que eu replico muito essa frase, né? Que loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre tudo igual. Então, tem uma hora que a gente fala assim, meu, que foi o que eu fiz, né, aos 42 lá, até aqui eu fiz de tudo e não deu certo. Então, assim, eu vou tentar algo diferente. Então, quando eu cheguei no Ayurveda, claro que hoje o Ayurveda está muito mais divulgado, né? Enfim. Mas lá quando eu comecei, que não é muito tempo assim atrás, 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, vai fazer 7 agora, as pessoas ouviam o Ayurveda e achavam que era ayahuasca, né? Então, e ainda que a Ayurveda é o sistema de medicina mais antigo do mundo, ele tem mais de 5 mil anos, mas ele é muito forte hoje, por exemplo, não só na Índia. O Ayurveda ele nasceu ali nos Himalaias, né, entre Nepal e Índia. Quando você vai para o Nepal, como eu fui, eles falam, não, o Ayurveda nasceu aqui é o país mais antigo da Ásia e o hospital mais antigo do Ayurveda está aqui. Mas como a Índia é um país aí continental, foi lindamente divulgado pela Índia. Mas
Hoje, assim, no Canadá, na Europa, Alemanha, Austrália, o Ayurveda já é muito forte, né? Fora em outros países ali também na Ásia, como o próprio Nepal, Indonésia, Sri Lanka. Então, as pessoas no começo elas chegam falando que papo de doido é esse, né? Porque dosha, qual que é o meu dosha e que é, né? Que é isso? E aí eu falo do ovo, que o ovo mancha a pele, piora os problemas de pele. Eu tenho Aí algumas tem essa pessoa, perguntas aí para fazer aí isso. tem que essa pessoa que não é nutricionista falando que não pode ovo, que o ovo é o alimento mais nutritivo do mundo. E para o Ayurveda, a base do tratamento para qualquer doença é a alimentação. Então a gente Uhum. estuda a nutrição no Ayurveda, né? Só que a nutrição ayurvédica ela é muito diferente da nutrição moderna. A gente olha os alimentos de uma forma pelos sabores que eles têm, pelo tempo de digestão que eles têm, pela potência, se eles são quentes ou frios, enfim, pelo pós-digestão, e pelos pares de gunas, principalmente, que é como a gente olha para a Ayurveda aqui, o que é semelhante aumenta semelhante, o que é oposto diminui oposto. Então, se eu estou muito quente, eu não posso comer alimentos que me esquentam ainda mais. E quente vem muito de pita, que tem muita relação com a pele, né, com o fogo. Então, a gente vai fazendo essas relações e vai descobrindo um novo olhar para a alimentação que te liberta de dietas, te liberta de restrições, porque a gente começa a entender, tá bom, o ovo é ótimo, ele é extremamente nutritivo, mas para mim ele é pesado, eu não consigo digerir bem, pelo menos neste momento que eu estou inflamada, que o meu fogo digestivo não está bom. Então, por mais que um profissional me fale que eu tenho que comer ovo todo dia de manhã, eu vou entender que para mim não é bom. Ele pode Uhum. falar que é bom, para ele, para mim não. Então, eu vou levando nessa jornada pela mentoria que fez 4 anos agora em janeiro, né? E também com as minhas pacientes, que é uma mentoria, um protocolo milenar do Ayurveda, onde eu pego na mão e vou levando nesse despertar, esses primeiros 7 dias de detox, onde ela desinflama corpo, mente, pele, e dá um reset no corpo e fala assim, nossa, depois não tem como entrar uma pessoa e sair a mesma pessoa depois de Uhum. 7 dias. Olhando para a digestão, se sentindo muito mais leve, vendo o intestino funcionar muito melhor, vendo a pele começar a responder, né? O cabelo parar de cair, que hoje Uhum. eu tenho muitos pacientes com queda de cabelo. Enfim, é isso. É uma jornada que a gente curte o processo. E claro que a Muito. gente trata muito de fora para dentro, te cortando, mas de forma muito mais natural, de forma muito mais econômica. E que quando a gente também quer fazer procedimentos estéticos, que eu acho legais também, eles respondem. E aí Uhum. eles têm um resultado muito melhor. Por exemplo, microagulhamento. Microagulhamento é um tratamento muito bom, porque com ele a gente consegue fazer drug delivery, né? A gente consegue colocar na pele drogas, entre aspas, que podem ser inclusive vitamina C, um ácido tranexâmico para manchas, e você pode ter resultados incríveis. Só que se você fizer um microagulhamento sem passar o paciente antes por um detox, por um protocolo de desinflamação, você vai provocar uma inflamação que no momento pode ter até um resultado melhor, mas depois você tem um efeito rebote, tem uma tragédia ali nessa pele com microagulhamento para tratar manchas. E eu pego muitas pacientes que chegam em mim que acabaram de fazer microagulhamento e estão toda lascada, Uhum. entendeu? Teve aquele efeito rebote. Então, tudo esse conhecimento é o poder, entendeu? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que as meninas indicaram muito o Instagram por termos uma conduta muito, muito, muito parecida. A gente olha muito, claro, tu tem todo o olhar em cima da prática Ayurveda mesmo, né? Nós, dentro do curso ali, nós abordamos a estética integrativa, então eu faço as alunas passarem, né, por todo o sistema gastrointestinal, porque é muito isso, né? É de dentro para fora que as coisas acontecem. Tu usou um termo que a gente fala muito isso também. Nós não somos o que comemos, somos aquilo que a gente consegue absorver. E eu vejo o quanto isso, por mais que a gente já venha falando isso há algum tempo, também já está nessa prática aí há mais de 6 anos também. As pessoas, elas começam a entender um pouco isso, quando elas começam a consumir esses conteúdos, né? E entender que a pele, ela é apenas o reflexo da nossa saúde interna. Porque muitas pessoas começam a tratar essas disfunções, como acne, melasma, de uma forma individual, olhando só para o sintoma, olhando só para a acne, olhando só para o melasma,
sem entender que aquilo ali muitas vezes não é de agora, né? Ah, quando que o melasma nasceu agora? Na verdade, ele não nasceu agora. Ele vem passando por o corpo, ele vem passando por um processo de intoxicação, de estresse, de muitas coisas para que então consiga refletir na pele. Então, se ele levou anos para chegar na pele, como é que você quer um resultado em um mês? É muito isso. A gente precisa primeiro trazer a consciência delas, né, para o problema e quanto tempo a gente leva para resolver esse problema. Tu falou um pouquinho dos elementos ali, né, dos ensinamentos aí ayurvédicos. Eu acho muito chique esse nome. Estudando um pouco disso, porque realmente não é o meu nicho, eu nunca fiz nenhuma especialização específica nesse tema. Não sei se tu quer comentar um pouquinho sobre os elementos, sobre os doshas, só para a gente situar um pouquinho o pessoal aqui. Sim. Bom, Ayurveda significa em sânscrito Ayurveda e Veda conhecimento. Então, é uma ciência, um conhecimento da vida. E o Ayurveda ele tem a teoria dos Pancha Mahabhutas, que são os Pancha, 5 Mahabhutas, grandes elementos, que é a ar, éter, fogo, água e terra. E esses elementos eles são representados por 3 doshas. Então, Vata representa ar e éter, Pitta, fogo e água, e Kapha, água e terra. E quando acontece a fecundação ali, quando a gente acabou de ser formado, né, por genética ou como se fosse uma impressão digital, a gente tem a nossa Prakruti, que é a nossa natureza, que pode ser de 7 tipos. Então, a gente pode ser muito Vata, muito Pitta, muito Kapha, Vata Pitta, Pitta Kapha ou Tridosha, né? E a gente tem, então, essa natureza que é muito interessante de entender, porque, por exemplo, eu tive 42 anos de constipação intestinal. E eu passei por todos os melhores de plano, mais caros, assim. Não é que eu não passei, eu passei por todos os profissionais. Eu lembro que o último endócrino falou para mim, eu não tenho mais como aumentar o laxante na sua fórmula de manipulado para emagrecer e mais, né? Que eu sempre brigava ali com a balança. E eu falei, então, o que vai acontecer? Porque eu não vou mais no banheiro, porque eu não sei mais o que fazer, né? Tudo que eu sigo, então, a proteína com salada crua, né? Muita salada, por ter muita fibra e etc. E aí você vai entender que a salada, ela é crua, ela é seca, ela é leve, ela é fria. E o que eu tinha era constipação, agravamento de vata, que é a ariete. Então, quanto mais salada crua eu comia, mais eu aumentava meu vata, mais eu ressecava meu intestino. Entre Olha. outras coisas que eu não conseguia digerir, né? Tipo, muita carne vermelha, fazendo low carb na época. Tanto que hoje eu tenho um curso de nutrição e culinária ayurvédica. Eu não sou vegana, né? Minha alimentação é basicamente 95% vegana, vegetariana. Eu não compro proteína animal na minha casa, mas eu gosto de ter a liberdade de quando eu viajo, ou de quando eu tenho vontade, ou quando eu sinto que o meu corpo pede uma proteína, eu dou pro meu corpo, porque eu gosto de escutar o meu corpo. Mas meu curso ele é vegano porque eu gosto de mostrar para as pessoas outra opção, sabe? Então, porque eu sempre recomendo, não, eu vou dar algumas dicas aqui, né? Não come proteína animal à noite, no jantar, porque ela leva de 4 a 6 horas para digerir. Então, como que você vai chegar, que é a rotina da maioria, né? Em casa, cansada, cozinhar, ainda fazer uma carne ou comer a carne do almoço com salada crua, sendo que você não vai digerir isso. Aí você vai acordar sem fome, aí você vai tomar um café da manhã porque você tem que sair correndo. E comer sem fome é o que acontece para a gente adoecer, que a Uhum. gente não vai digerir 100% aí do que a gente colocou para dentro. Então, observando esses elementos, então, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando de vata, de ariete, que eu comia muita salada crua, meu intestino, eu podia tomar o laxante que fosse, eu ia viciar no laxante, eu não ia resolver a causa, porque eu estava daquele jeito porque eu estava comendo aquilo que era ruim para essa questão, né? E a mesma coisa pita, por exemplo, que é fogo e água. Então ele é quente, ele é ácido. E aí muita gente comendo pipoca, milho, cuscuz e tá lá com a pele toda manchada. E a gente estuda no Ayurveda aqui. O milho tem potência quente, ele é ressecante. Só que aí eu falo, nossa, mas como que eu vou saber tudo isso? Parece difícil, parece complexo, mas quando você vai entrando nesse caminho, você vai raciocinando, olhando para o alimento e observando também o que ele faz em você depois da digestão. Então, é muito legal, assim, essa caminhada. E no meu caso, que eu sou muito cafa predominante, por exemplo, então eu fui entendendo por que a vida inteira eu briguei com a balança. Porque cafa é o dosha que tem relação com todas as doenças endócrinas, né? Então, ele tem um metabolismo muito lento. Então, para mim, lácteos são super difíceis de digerir, né? Porque
aumenta muco em cafa. Cafa produz muito muco. Cafa produz muito tecido, então são alimentos pesados que constroem tecido, então que aumentam o tecido mesmo, ou seja, engorda, né? E isso pode ser o arroz, que para cafa vai pesar muito mais, e a aveia, e para um vata o arroz e a aveia vai ser maravilhoso, porque eles precisam Uhum. desse peso, né? Precisam do sabor doce que constrói tecido, enfim. Então eu vou desenrolando isso com as alunas, com as pacientes, e vai sendo uma caminhada sem volta, porque daí elas conseguem replicar para a família, para os Uhum. filhos. Eu brinco, eu atendo muito adolescentes com acne, que as mães passam comigo, depois trazem os filhos. E aí eu falo, olha, tudo que eu queria na minha vida era ter conhecido a Ayurveda com a tua idade. Na minha adolescência, com 20 anos, teria me poupado a vida inteira muito sofrimento e muito dinheiro também, né? Uhum. Não, é incrível. E eu também não sabia. Bom, quando as meninas indicaram o teu perfil, eu entrei no teu perfil, comecei a consumir os conteúdos ali. Eu falei assim: meu Deus, existe um mundo ainda desconhecido muitas vezes pela área da estética, né? Porque, como tu Sim, disseste ali, as pessoas elas estão muito focadas no externo, no externo. Mas para a gente conseguir ótimos resultados, seja lá com peelings, microagulhamento, laser, qualquer outro tipo de terapia, esse organismo precisa estar apto a responder a um processo cicatricial, a um processo de regeneração. Então, é um compilado de várias coisas. E aumentarmos o nível de consciência das pacientes em relação a isso, que o organismo ele precisa estar apto para ser estimulado, isso também é um desafio, né? Mas é como a gente trabalha muito com a estética integrativa, com terapias integrativas ali, as pacientes que caem conosco também são bem desse pensamento. Bom, já tentei de tudo mesmo, eu já gastei tudo mesmo, eu já fui em vários profissionais, já que não deu certo, entendeu? Eu vou tentar isso aqui que estão falando, como um último suspiro ali. E muitas vezes elas já vêm há anos agredindo aquele, não só o organismo, mas a pele, né? Com muito ácido, com muitos procedimentos agressivos. É, a função intestinal, elas não olham para isso. Então, assim, para elas é normal já ir no banheiro 2, 3 vezes na semana. Elas consideram aquilo como normal, porque sempre foi assim. E nunca foram orientadas de uma forma correta. E quando caem nos profissionais que têm essa visão mais integrativa, uma visão mais global do paciente, e você diz assim, não, só um pouquinho, isso não é saudável, a gente começa daqui. Porque se o teu intestino não está saudável, a tua imunidade não está ok, provavelmente a absorção de minerais e vitaminas também não vai estar ok. A gente tem uma inflamação a começar daqui, e claro que a pele vai estar só pior. Então, é incrível. E estudando isso também para nossa live aqui, né? Eu achava na minha cabeça, né, que a prática Ayurveda era só a base alimentar. E eu vi que vocês ali também trabalham muito essas terapias bioenergéticas como um todo. Então, também entram com, me corrija se eu estiver errada, né? Mas massagens, fitoterápicos, aromaterapia, entra tudo, né? Todas sim, essas práticas integrativas também. sim. Bom, voltando lá, né, nos profissionais, só para não esquecer, né? Hoje eu ainda fico assim, às vezes me mandam no direct, minha dermato, minha esteticista ou sei lá quem pediu para eu usar Vitacid para mancha. Eu falo, gente, ai meu Meu Deus do Deus. céu, vontade de gritar. É, essa pele, ela tá manchada, ela tá ruim, porque ela tá muito fraca, ela tá muito destruída, ela tá muito desvitalizada, sem energia. Então, tudo que você precisa é nutrir essa pele e não colocar ácidos sabe, ela já está por defesa, né? Porque eu falo que quando o corpo ele está empurrando essas manchas para fora, ele está tentando te poupar, ele está tentando te defender de pegar algum órgão vital, ele está empurrando essas toxinas para fora. Uhum. Então, assim, você precisa cuidar. Então, as terapias, sim, a gente usa muitos óleos medicados, a gente usa chás, a gente usa fitoterápicos. Então, o meu acompanhamento, ele é assim, de ponta a ponta, desde a alimentação. Então, olha, esses alimentos, eles te ajudam com a pele, esses alimentos que, por exemplo, berinjela, milho, né, e fermentados, esses aqui eles vão piorar essa situação, Uhum. não são proibidos, mas você precisa saber que eles pioram, porque a maioria não sabe, né? Então tá lá se matando de tomar kombucha para ir no banheiro, só que tá com a pele toda estourada, porque kombucha é um fermentado, né? E Uhum. virou moda, Uhum. né? Enfim. E por isso também que eu tenho uma mentoria para profissionais, porque eu falo assim, cara, eu queria muito que os profissionais aliassem esse conhecimento moderno, que é extremamente importante, dos Uhum. ativos novos, Uhum. de tudo mais que pode agregar, com essa sabedoria milenar, né?
E sim, então, e aí a gente entra inclusive com terapias para o emocional. Então não é raro eu indicar para uma hipnoterapia, porque ela sofreu traumas ou sofre ainda abuso no relacionamento, ou sofreu abuso quando era criança, ou perdas importantes, né? É, abuso no trabalho, enfim. Então, esse emocional também tem que estar em ordem. Então, a gente faz meditação, a gente faz yoga, a gente faz, quando preciso, quando eu falo de ponta a ponta, é de ponta a ponta, porque ela precisa Uhum. voltar a se reconectar, né? O corpo e a mente não estão separados em um Corpo, milésimo de mente e segundos. energia, né? É. Então, a pele também é um reflexo dela estar bem, né, emocionalmente. Então, não Uhum. à toa que quando a pessoa tem é igual você falou, ela falou, o melasma brotou. Mas eu já peguei casos que ela me falou assim, olha, eu sei exatamente o dia que o melasma apareceu no espelho, que eu olhei, que foi o dia que eu descobri que meu marido me traiu. Só que ela já estava nesse relacionamento de estresse por muito tempo. Então, quando ela descobriu a traição, aquela carga de estresse, de cortisol, de tudo que aconteceu ali, veio para a pele, Uhum. né? Como poderia ter dado uma gastrite, uma Uhum. úlcera, como poderia ter dado uma diarreia, mas o órgão de choque dela era a pele. Mas essa inflamação já estava ali há bastante tempo. Não Uhum. foi só o soco Uhum. no final, Sim. né? Então, a gente tem que tratar no todo. Então, sim, a gente faz todos esses tratamentos de dentro para fora, também com depurativos do sangue, com fitoterapia, e aí também com óleos medicados e muita água de rosas, muita aloe vera, enfim, a gente usa argila. Ontem eu fiz uma live bem legal para quem quiser assistir. Eu fiz uma prática de oleação e também de skincare e falei bastante sobre tudo isso. Então tá lá no meu perfil gravada, fresquinha, se alguém quiser ver. Ai, que Foi bem legal, maravilhoso. galera. Querer assistir, com certeza. E tu deve ficar encantada por esses dois mundos, porque a farmácia, ela também traz uma base ali sobre cosméticos, né? Tudo que, princípios ativos, como que é a fisiologia da pele. Então, Sim. agregar tudo isso, nossa, a tua cabecinha deve fazer assim, quando vê um corpo todo disfuncional, tu pensa assim, meu Deus, tudo que pode ser feito aqui dessa forma integrativa. Voltando ali, eu vejo também, e isso eu admiro muito nos profissionais, que não é tão assim radical, sabe? Que não traz aquela, é isso e ponto. Não, que nem tu traz a questão dos alimentos, né? Talvez neste momento não seja interessante, Sim. talvez diminuir a quantidade, diminuir a exposição do organismo a esse fator estressante, né? A esse fator agressor para o organismo neste momento. E eu admiro muito isso porque a gente não traz esse radicalismo, né? Nem a base de cosmético, nem a base de nenhuma terapia. E a questão do ovo, eu acompanho às vezes alguns comentários ali nos posts, e eu sei que muitas vezes em alguns posts a gente não tem tempo e nem como explicar aquilo ali num comentário. Aí vem as pessoas desavisadas, né? A questão do ovo e tal. Não sei se tu quer explicar especificamente a questão do ovo. É. Sei que tem vários outros alimentos, Não, né? então, o legal é isso que eu falo assim, não é? Às vezes você precisa diminuir o alimento nesse momento e às vezes você só precisa aprender a comer esse alimento na Hum, melhor hora e sem misturar com outros que também. Eu falei que a gente olha para o alimento, né? Os pares de gunas, que são as qualidades, pesado, leve, oleoso, seco, áspero, enfim, para os seis sabores, para a potência, se é quente ou frio, para o tempo de digestão, e também a gente fala de viruda rara, que são alimentos incompatíveis. A rara é alimento, viruda incompatíveis. Então, por exemplo, ovo e queijo são dois alimentos ok. Mas se você comer junto, e todo mundo faz o quê? Uma omelete de ai, queijo, ou faz uma omelete de queijo e presunto. Então, assim, o Ayurveda ensina que alguns alimentos entre si, eles são incompatíveis na mesma refeição. Então, o que eu falo do ovo é o seguinte, o ovo, ele aumenta a pita. E o pita, ele é o dosha que tem muita relação com a pele, não só ele. Então, tem doenças que tem pita e vata, tem doenças de pele que são pita e kapha, mas o pita, ele sempre está envolvido. Você precisa saber tudo que está envolvido, mas a gente sabe que o pita tá, né? O pita, ele rege o tecido sanguíneo, que tem muita relação direta com a pele. E o ovo, a gema é extremamente gordurosa. O órgão de choque do pita é o fígado. Então, tudo que é gorduroso, inclusive oleaginosas, amendoim, peixes gordos como salmão, atum, para quem está muito inflamado e está com o fígado sobrecarregado e inflamado, que é o nosso maior órgão de detoxificação, então ele não está dando conta de colocar essas toxinas para fora. Se você fica comendo esses alimentos
que inflamam e aquecem mais o fígado, você continua aumentando o pita e piorando esses problemas. Então, o ovo, ele tem primeiro, a gema dele é muito gordurosa. Segundo, ele tem potência quente, né? Ele é como se fosse uma semente, ele gera uma vida ali. Então, a potência das sementes são quentes, então ele tem essa potência. Então, ele aumenta a pita. Agora, ai, não posso mais comer ovo? Eu sempre falo assim, testa. Fica 15 dias sem comer ovo, fotografa a tua pele, independente se é mancha, se é rosácea, se é dermatite, se é psoríase, são problemas de pele. Para ver, elas não têm esses mesmos nomes. E fotografa e tira 15, um mês. 15 dias, um mês, você não vai morrer de ficar um mês sem ovo. E observa. Pode ser que você já veja assim uma diferença. Não, porque não é só ele a causa. Imagina se fosse só o ovo a causa. Seria maravilhoso, né? Eu já ia descobrir eureka. Mas não, ele é uma das. E ele piora muito, porque as pessoas não sabem. E também, como eu, orientadas naquela época, de manhã come 2 ovos mexidos, porque é low carb, porque não sei o quê. Só que de manhã e à noite, o nosso fogo digestivo, que é o nosso Agni, que pro Ayurveda é o nosso bem maior, que é esse poder de digestão que a gente tem para absorver, né, aquilo que a gente come, de manhã ao acordar e à noite, ele está fraco. E a proteína animal, a proteína, ela é uma molécula extremamente complexa de digerir. Então, ao acordar, você não está com fogo digestivo potente nem para comer ovo, nem para comer carne, nem para comer frango. Não é só o ovo, né? Proteína animal em geral, assim, mais pesada. Então, se você vai para academia, treina e vai comer, sei lá, fazer um brunch, comer uns ovos, ok. Só que lembra de não comer com queijo. Mas eu sempre, de forma geral, oriento. Eu falo, quer comer ovo? Come na hora do almoço. Assim como quer comer carne vermelha, come na hora do almoço. Frango, peixe, come na hora do almoço. E à noite, dá mais... Eu não falo à noite porque o Ayurveda recomenda que a gente jante até pôr do sol, né? E aí todo mundo fala, mas eu só chego em casa às 9 horas da noite. Eu falo, dá um jeito. Leva uma marmitinha junto e chega em casa e toma um Golden Milk, porque comer cedo, jantar cedo muda a Toda vida, muda diferente. o sono. E não tem como ter pele bonita sem ter sono bom, né? Então, Uhum. mas isso aí já é Outro. outro papo para outro dia. Mas respondendo sobre o ovo, é isso. Então, não é que eu condeno o ovo e falo que o ovo não é nutritivo. Ele é. Só que assim, ele tem muito colesterol. A Uhum. gema do ovo, uma gema, tem 185 miligramas de colesterol. A recomendação mundial da Organização Mundial da Saúde diária é 300 miligramas. Então, você comeu 2 ovos de Já colesterol, deu. você já bateu, você já passou a tua cota de colesterol do dia. E você come colesterol em outras proteínas Uhum. animais. Então, Uhum. né? Só esse adendo. Então ele é bom, mas não é porque ele é Depende. bom que você tem que comer, né? Graziane, que é o nome dela, 40 ovos por dia, né? Então, retira, observa E ver. e come de novo e observa. Assim como tudo. Ah, não, eu retirei e o ovo não fez diferença para mim. Que bom, você digere bem o ovo. Uhum. Então, parabéns, nota 100, continue comendo seu ovo. Perfeito. Agora, pode ser que você olhe daqui 15 dias e fale, nossa, acabou minha alergia, acabou minha urticária, acabou minha dermatite. E aí você vai ficar querendo comer ovo por quê? Sendo que Uhum. sabe o que eu fico doida? É porque assim, a natureza ela é muito abundante. E quando eu falo assim, não come ovo de manhã, as pessoas falam assim, mas eu como o Vou que comer. então de manhã? Eu falo, criatura, você nasceu comendo ovo de manhã? Porque assim, você é uma pessoa, se você me Uhum. falar que sim. Então você não nasceu comendo ovo. As Uhum. pessoas foram te falando que era bom comer ovo Uhum. de manhã, e aí, por ser prático, por ser rápido, a maioria não gosta do sabor do ovo de manhã. Eu mesma eu Uhum. gostava na época que eu comia, porque eu tacava queijo da Uhum. canastra. Porque falava assim, ai, põe o queijo da canastra que tem menos carboidrato. Uhum. Eu comia ovo com queijo da canastra toda manhã. Eu tava virando um baiacu, entendeu? De tão inchada, de tão inflamada. Não, e às vezes Mas, ó, tu deve perceber muito isso com as tuas pacientes, né? É muita informação. A Fábia está nos dando uma aula aqui sobre essa prática. Eu tô simplesmente encantada. E tu deve perceber isso, né? Às vezes as pacientes elas ficam mais assustadas com o tanto de informação do que o que de fato elas têm que fazer na rotina, porque às vezes são ajustes mínimos, são coisas sim, que nós trazemos ali, olha, a gente não vai mudar 100% essa rotina, não, vamos começar por aqui, troca ali, né, um pouquinho da base alimentar, insere um chá, daqui a pouco coloca uma aromaterapia, já coloca um frequencial e assim a gente vai indo.
essa questão da alimentação ao final do dia, isso eu apliquei em mim também já faz algum tempo. A nossa alimentação ali entre 7h30 e 8 horas é a nossa última alimentação, sendo 8 horas já também bem tarde. E quanto isso tem de mudança em tudo, na questão do foco, concentração, na questão da qualidade do sono, na questão da digestão. É um compilado de várias coisas e é um ajustezinho mínimo. Claro, tem dias que a gente tem uma rotina mais intensa, que a gente vai trabalhando até tarde e tudo bem. Mas o que você faz ali em 80, 90% do seu tempo, é isso que conta. É isso que eu digo, eu falo muito isso para os pacientes. Às vezes vai, né, ir num restaurante diferente, tomar um café diferente, quer comer um ovinho. Gente, não é o que você faz uma vez. É o que você faz todo santo dia que conta. As coisas esporádicas, assim como os cosméticos, né? Não vai trazer nenhum malefício significativo para a pele, é algo que você usa só de vez em quando. Agora, aquilo que você usa todo santo dia, várias vezes ao dia, é o que provavelmente está prejudicando o organismo ali. Eu sei que tu trouxe algumas diquinhas, mas antes da gente entrar em algumas estratégias aí, eu queria também trazer uma pergunta que é bem comum aí entre muitas pessoas, né? Do porquê raspar a língua. Se isso é da prática Ayurveda e do porquê que trazem isso. E eu sei que a língua tem muitas. A língua comunica também, né? E aí, se tu puder trazer um pouquinho disso para nós. Os doshas, eles não estão só no nosso corpo. Eles também estão nos horários do dia, nas fases da vida, nas estações do ano, nos alimentos. Então, o que a nutrição moderna hoje chama de crononutrição, o Ayurveda já fala disso há 5.000 anos, que se chama Dinacharya, que é a rotina diária do Ayurveda. E o Dinacharya ele é muito baseado também no horário dos doshas durante o dia. Então, o horário do Pita é das 10 da manhã às 2 da tarde. Por isso que eu falo, come proteína animal. Eu falo, não, né? Quem sou eu na fila do pão? O Ayurveda come mais próximo do meio-dia, porque se o Pita é fogo, ele que rege nosso acne, nossa digestão. Então, se ele começa às 10 da manhã, meio-dia é o pico dele. E 2 é a hora que ele está saindo para entrar Vata. O Vata é um dosha frio, né? Então, por isso que eu falo, come proteína animal no meio do dia, né? Perto do meio-dia, que você vai ter um fogo digestivo muito forte para isso. E aí, das 10 da noite às 2 da manhã, é o horário Pita da noite. E Pita, nesse horário, por isso que é tão importante a gente dormir a partir das 22 horas, não é à toa, o ritmo circadiano, né? Tudo no Uhum. universo tem um ritmo, e o nosso corpo tem um ritmo, e o ritmo dos hormônios. Então, assim, quando a gente não dorme 10 da noite, a gente perde muito, ainda mais nós mulheres que estamos já entrando numa fase, né, vata da vida, que é a fase do envelhecimento, dos 40 para frente, enfim. E aí, das 10 da noite às 2 da manhã, nesse horário de pica da noite, ele faz uma faxina. É como se o nosso corpo desse uma segunda chance para aquilo que a gente não conseguiu digerir durante o dia. Então, de fazer um detox, assim, uma faxina física e mental nesse horário, né, que a gente está dormindo. E aí ele traz parte dessas toxinas vem para a língua. Quando você acorda, você está com a língua cheia de toxina. Então, às vezes, você está com essa. E aí, o normal é você raspar e daqui a pouco ela está rosada e brilhante. Mas a maioria dos meus pacientes, quando mandam foto da língua, é assim, assustador, sabe? Porque marca, né, toda dentada, toda rachada, ou com saburra branca, ou com saburra amarelada. E aí, quando você raspa essa língua, e você remove grande parte dessas toxinas. E aí você toma um copo de água morna para ajudar a ir acendendo esse fogo digestivo. Outra coisa que eu recomendo fazer, e que é uma das práticas do Ayurveda, e não precisa ser todo dia, mas é bom, é o ganducha, que é o bochecho com óleo. Então troquem esses enxaguadores bucais cheios de química por óleo de gergelim ou óleo de coco. E por quê? Porque as toxinas elas são lipossolúveis. Então elas são solúveis em gordura. Então quando você raspa a língua e faz o bochecho com o óleo, e depois cospe esse óleo num papel para não entupir ali a pia e joga fora, você vê que o óleo ele sai branco quase. Ele remove, acaba de remover essas toxinas de toda a cavidade oral. E ele trata toda essa cavidade oral, né? Porque o óleo de gergelim ele é muito terapêutico. O óleo de coco ele não tem nos textos ayurvédicos, não é uma coisa que tem do Ayurveda de 5.000 anos atrás, mas tem estudos modernos com óleo de coco para oil pulling, né? Que é esse ganducha que eu tô falando no Ayurveda. Então, isso, né?
Ah, incrível, guria, eu não fazia ideia pra tu ver, né? Quando foge, claro, eu trabalho fixa num nicho, né? Eu costumo falar isso pra minha comunidade. Eu trabalho especificamente em cima de um nicho há mais de 10 anos, que é a cosmetologia personalizada. Eu tenho esse olhar da estética integrativa, né? Sobre olhar o paciente como um todo, investigar ali, cuidar desse sistema gastrointestinal. Mas existe um mundo de possibilidades e infinidades, né? Meu Deus, eu tô assim encantada. Eu já sigo algumas coisas pela questão da estética integrativa, porque eu trabalho muito com frequenciais. Eu acho que vocês, não sei se vocês chamam assim, ou de fitoterápicos, enfim, né? Fito. Eu chamo de frequenciais quânticos, né? Mas eu sei que tem outros nomes também. Trabalho muito com aromaterapia, então a gente tem essa visão um pouco dessa do integral, né? Mas olhando tu falar, eu fico assim, meu Deus, eu tô encantada. Primeiro, preciso de uma consulta. Segundo, te quero dentro da comunidade para falar isso para as alunas, para que você consiga também alcançar esse nicho, sabe? Porque isso agrega demais ao trabalho da profissional. E Sim, aqui eu acho que tu tá conseguindo trazer, e é isso que eu trago a visão para as meninas. No mundo, Fábio, onde o nosso mercado é extremamente competitivo, e tu deve saber disso, né? Muitos profissionais ficam ali até naquela guerra infinita de preços. O grande diferencial do profissional é ter essa visão para com o paciente, sabe? Parar sim. realmente e olhar para esse paciente como um todo, entender o que ele está te trazendo ali. É o que eu costumo dizer. Você acha que em 10 minutos você vai conseguir entender aquele paciente? É por isso que a gente traz uma consulta personalizada, um atendimento personalizado, a escuta ativa, para entender o que aquele paciente está te trazendo e saber o que fazer com as perguntas. Porque não adianta nada a gente perguntar: e aí, o intestino está funcionando? Não, não está. E aí, o que você vai fazer com aquela resposta? Você sabe como tratar? Porque aquilo ali está totalmente correlacionado com a disfunção que Sim. ela está te trazendo. Então, é saber os porquês, né? Por que você pergunta e saber o que fazer com aquela resposta. Então, incrível, tô simplesmente apaixonada. Eu anotei muitas dicas aqui. E é isso, né? As meninas estão enlouquecidas aqui também. Quero uma consulta e te quero dentro do Fórmula lá, com uma aula também aí com as meninas. O que mais tu trouxe aí para as meninas? E a gente, nossa, trouxe já 1 milhão de coisas, óbvio, né? Mas não sei se tu quer complementar algum assunto Quero. para elas. Olha, vou aproveitar para fazer um convite, tá? Como eu falei, esse mês, em janeiro, esse mês não, agora a gente está em fevereiro, né? Hoje é dia 3, mas janeiro, a mentoria Reequilibre-se, que já transformou aí a vida de mais de 5 mil alunas ao redor do mundo. Eu atendo pacientes e alunos do mundo todo, são mais de 40 países, né? Eu já viajei mais de 50 países também, sou apaixonada sagitariana por viajar o mundo. E essa mentoria, ela é a turma 43 agora. E eu declarei que é a última turma da mentoria Reequilibre Detox Ayurveda, que acontece na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Ela é o primeiro grande passo. E eu estou fazendo um valor, assim, realmente para quem nunca pôde participar e para quem não está chegando agora, caindo de paraquedas, sempre foi 597, ela está por 299 ou 12 de 29. O que é R$ 29 por mês, gente? Para vocês aprenderem, começarem a ter uma noção do que é o Ayurveda, de como ele pode mudar a sua vida, de como você pode ter um outro olhar para a alimentação e como esse outro olhar para a alimentação vai te transformar de dentro para fora e vai refletir na sua pele. Então, a gente passa uma semana juntas, onde eu guio desde a meditação até a hora de dormir, respondendo todas as dúvidas, e aí é uma semana de muito aprendizado. Então, as inscrições estão abertas. No mais, quem tiver interesse também em conhecer meu atendimento é lá no meu perfil. E eu estou reformulando tudo isso para, a partir de abril, eu trazer também a minha comunidade. Hoje eu tenho, né, 2 grupos de comunidade lá no WhatsApp. Fiz um desafio gratuito agora semana passada, porque a minha missão aqui é, né, pegar na mão de vocês e falar assim, olha, conheça um pouco e passa para frente. Conheça um É. pouco e passa para frente, porque é esse o caminho único, verdadeiro, que transforma a longo prazo e que Uhum, não te traz, que não vai te fazer colher só uhum, frustrações. E que sim, você vai bater um pouco a cabeça aqui, um pouco ali, mas você vai descobrindo e você vai deixando de errar cada vez mais, uhum, sabe? uhum. Coisas que você errava e não sabia.
e que ninguém sabe, Uhum. né? Quase. Então, sabe quem está estudando, quem está Uhum. entendendo isso. Então, não é culpa sua só, né? Uhum. Porque realmente a gente vive num mundo de muita desinformação, nesse mundo Uhum. de muita informação. Então, é desde jejum intermitente que eu falo, gente, tem doxas, quando um vata muito agravado, o teu intestino não funciona, para, não faça essa loucura de jejum intermitente. Tem o jejum inteligente, que você tem que fazer à noite, não de manhã. Só que como a pessoa come tarde, ela acorda sem fome, Uhum. que é o horário que é mais importante para a nutrição. Então, assim, durante essa semana eu vou mostrando esses pontos e como que você pode ir levando isso para sua vida de forma leve, ter Uhum. uma vida mais leve, né? E de equilibrar aqui, porque não Uhum. adianta a gente equilibrar o corpo se Que não cada vez equilibra. mais a gente entende, né, como profissional de saúde, que as doenças estão muito na mente, começando Uhum. muito na mente. Então, por não aceitação, por também olhar no espelho e estar cansada, colocar todo mundo na nossa frente, né, família, filho, trabalho, etc., sempre se deixar por último. A pele do rosto é o que a gente olha no espelho todos os dias, em primeiro lugar. Então, o corpo, a gente está preocupada com o corpo? Tá, mas quando a gente acorda e olha no espelho, a primeira coisa que a gente vê é a nossa pele. E olhar para você de manhã e já se ver, né, com mancha, com acne, com tudo, com olheira até aqui, com aquela pele sem brilho, sem vida e tal. Você já começa o dia tendo que tacar um reboco, Uhum. aí você já, né, começa a azedar logo ali, né? Uhum. Então, é esse caminho de se aceitar mais, de se cuidar mais, de se dar amor, de recuperar autoestima, de recuperar autoconfiança, Uhum. a segurança até para que você possa é, ser feliz no seu trabalho, evoluir no seu trabalho, ou Uhum. criar coragem para fazer aquela transição de carreira que você quer tanto, Uhum. né? Que eu fiz aos 42 anos, e às vezes elas perguntam, tô velha para fazer? Eu falo, imagina, se for morrer amanhã, tá, mas se não, Uhum. a hora é agora, né? Porque você tem ainda metade da vida pela frente. Então é um caminho de reconexão, de mente e corpo. Incrível, tô apaixonada. E em um mundo tão corrido, né, Fábia, com as pessoas sempre muito aceleradas e por a internet acelerar isso também, muitas pessoas consideram a consulta ali uma perda de tempo com o paciente. Eu costumo dizer que isso é o maior investimento que você pode estar fazendo, não só na sua carreira, no seu negócio, mas com o paciente, né? Porque não tem hoje como a gente entender tudo que ocorre com aquele paciente em pouco tempo. A gente precisa de uma consulta, a gente precisa de uma atenção com aquele paciente. E aí, daquele paciente, vai vir o filho, vai vir a mãe, vai vir a cunhada, vai vir a amiga, porque algo que nunca fez, ninguém fez por ela, escutar ela, tentar entender o que está acontecendo com ela e tratar de uma forma efetiva, com menos química, com menos toxicidade ao organismo, sabe? Então, eu acho que essa visão, acho que nossa, eu tô muito feliz de conhecer um pouco mais do teu trabalho, de te receber aqui. Acho que fecha muito com o que eu falo, com o que eu aplico. As nossas condutas aí se entrelaçam com certeza. Tô encantada. As alunas aqui piraram aqui nos comentários, querem muito aí te conhecer também. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Obrigada. canal. Uma honra enorme mesmo de ter aqui, um prazer e muito feliz de ter recebido o convite para conhecer o teu Instagram. Sem dúvida, um grande presente aí. E provavelmente eu estarei nessa tua turma aí, porque eu sou dessa. Eu gosto de entender a fundo o que acontece. E já fica o convite aqui também para tu fazer parte aí da comunidade do Fórmula lá, colocar uma aula para as meninas, para a gente aumentar essa consciência delas e fazer essa conexão também com o É, mundo e eu do que tenho a... formulado, eu tenho feito algumas fórmulas bem legais, estou desenvolvendo umas coisas bem legais, então vai dar bom. A Perfeito. gente vai somar, tá bom? Obrigada, viu, pelo convite. Linda semana para todos vocês aí. Beijo e até a Obrigada, próxima. obrigada. Obrigada, meninas. Uma ótima semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.